Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Aprenda um Novo Idioma através da Bíblia. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo sem cortes. Nós vamos fazer um vídeo de ponta a ponta, sem nenhuma correção. Por quê? Porque a gente precisa ficar mais à vontade, eu preciso ser mais natural possível para você entender que nós não estamos aqui buscando fazer uma apresentação, alguma coisa assim completamente mirabolante, não. É aquilo que você precisa saber da pessoa que você está conhecendo nesse podcast, ok? Eu sou Jamilson Rodrigues e tenho muito conhecimento do espanhol, porque viajei muito, e eu sou uma pessoa que estuda, eu gosto de estudar, eu gosto de saber das coisas, o porquê das coisas, e é isso que eu quero estimular você também a fazer. Você precisa saber o porquê das coisas. E eu queria te colocar uma realidade para você pensar. Sabe que as pessoas que falam espanhol, em todos esses países que eu já viajei, elas não entendem o seu espanhol mal falado. Elas não entendem. Você está falando uma coisa e outra coisa. Às vezes você precisa transmitir uma informação de valor e a pessoa precisa saber daquilo, ela precisa saber daquela informação e você falando um espanhol mal falado, ela não está te entendendo. E uma coisa muito interessante, são pessoas educadas. Elas são poucas as pessoas que eu já tive a oportunidade de dizer assim, Jailson, não estou entendendo o que você está falando. Não estou entendendo. Explica melhor, explica de novo, explica mais uma vez. Elas não vão te falar isso. Elas não vão te falar. Então elas vão entendendo mais ou menos. E às vezes é possível que você tenha uma informação de grande importância, e as pessoas não vão ficar sabendo. Olha a responsabilidade. Você tem uma coisa, uma informação de grande importância, de grande valor para transmitir a essas pessoas e você falando um espanhol mal falado que elas não estão entendendo. Pensa bem, meu amigo, pensa bem. Elas não entendem português, elas não entendem um espanhol mal falado, não entendem. Então você precisa ter responsabilidade nisso, você precisa ser coerente nisso, falar, se esforçar para falar bem falado, se esforçar, estudar o idioma, estudar como é que funciona o idioma, como é que é a realidade do idioma, buscar outras palavras, buscar palavras novas, aumentar o seu vocabulário. Isso é responsabilidade sua. Você não pode ficar falando espanhol mal falado achando que as pessoas estão te entendendo. E achar que é simplesmente mudar uns detalhezinhos de português que é aquele espanhol. Não é você mudar tom de voz, mudar a forma de falar, se fala pelo nariz, se fala com algum detalhezinho, as pessoas mudam a forma de se expressar, a forma de ser delas, achando que estão falando espanhol. Espanhol não é isso. Espanhol é o idioma que tem as suas regras e você precisa entender isso. E se você for estudar essas regras, esses detalhes, essa funcionalidade do idioma, você não vai ser perfeito. Não é o meu propósito aqui dizer que você tem que ser perfeito em falar o idioma. Não. O que eu quero dizer para você aqui é que você tem que estudar um pouco, você tem que se esforçar um pouco. E é isso que eu quero trazer para você aqui nesses episódios. E a Bíblia, por que a Bíblia? Porque a Bíblia é o livro que nós somos familiarizados com ele. Então, você vai ter mais facilidade de entender o idioma. E claro, de repente você não lê coisa nenhuma, não é dada a leitura, claro, mas a Bíblia você talvez seja o único livro, que você leia. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho com a Bíblia, porque é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais consumido, de conteúdo mais consumido. Então, por isso, nós estamos fazendo esse trabalho com a Bíblia. Agora, você tem que se esforçar. Não é, tá, tudo bem, já viu a Bíblia, então eu vou usar a Bíblia. Mas você tem que estudar, você tem que ler. Então você tem que fazer. Eu já li a Bíblia em espanhol totalmente, de ponta a ponta, para poder entender o conteúdo, para entender as expressões. Então você precisa ler. Ler para aprender o idioma, ler para entender a história, ler para entender os detalhes. É isso que eu quero te estimular aqui. Eu estou procurando trazer sempre textos conhecidos, porque a mente viaja para o idioma seu nativo e você vai compreender que uma palavra corresponde a outra palavra. Então, volto a dizer, não imagine que as pessoas estão entendendo o seu espanhol
horroroso, esse espanhol horroroso. Eu conheço pessoas, diversas pessoas, que falam espanhol horroroso. Poucas pessoas que falam espanhol razoável, um espanhol compreensível, que as pessoas entendem bem o que elas dizem. E você precisa também, uma coisa interessante, a pessoa vai falando espanhol, não para a pessoa, você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você compreendeu o que estou falando? Não pergunta. Fala errado, fala mal, fala horroroso e não tem a humildade de perguntar se a pessoa está entendendo, se a pessoa para quem ela está transmitindo a informação, ela está entendendo o que ela está falando. Ô, meu amigo, meu querido, minha querida, você não pode fazer isso, achar que está falando bem e nem se preocupa em perguntar se a pessoa está te entendendo. O que você tem de informação para transmitir para essa pessoa é muito importante. Possivelmente muito importante. Agora, se você está fazendo uma viagem de lazer e que você é o interessado em alguma coisa, perfeitamente. Você vai falar, não vai ser entendido, né? E o que você quer, você não vai alcançar. É esse o objetivo? Não, não é. Então, possivelmente, a maior parte das vezes você tem uma informação, você tem algo de valor, você tem algo precioso para transmitir às pessoas. E claro, nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando para pessoas que usam a Bíblia. Obviamente, são pessoas que têm informação preciosa, formação de valor para transmitir às outras pessoas. Então, você não pode imaginar que falando esse espanhol, seu espanhol, esse espanhol do jeito que você fala, as pessoas estão entendendo. Eu quero que você entenda isso muito bem. As pessoas não entendem. Tá? Nós entendemos, nós temos facilidade de entender melhor o espanhol. Para nós brasileiros, entender o espanhol é um pouco mais fácil. E olha, eu vou dizer uma coisa, não é fácil não, tá? Não é fácil, porque eu já viajei, eu me lembro bem, a primeira viagem que eu fiz ao Panamá foi dificílimo entender o espanhol do Panamá. Fiz uma viagem à República Dominicana, havia uma pessoa que falava espanhol que eu não entendia absolutamente nada do que ela falava de espanhol. Não entendia. Fui a Cuba, difícil demais de entender. Então, veja bem, para nós é muito mais fácil de entender o espanhol, perfeitamente, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Tanto é que você precisa estudar. Você precisa estudar até para você entender o que as pessoas estão falando. Entender. Agora, na hora que você vai falar, aí você fala esse espanhol do jeito que você estudou mais ou menos, que você ouviu mais ou menos, nunca foi a nenhum curso, não escuta, não ouve conteúdos diversos. Você pode, para aprender um idioma, você tem que ter contato com o idioma. Alguns minutos diários, todo dia. Todo dia para você aprender o idioma. Você tem que ter contato com o idioma. Então você vai ter contato com o idioma e você, com esse contato com o idioma, você vai aprender o idioma. Eu me lembro de uma história de alguém, essa história aconteceu, eu fiquei sabendo dessa história da Bolívia, há muitos anos atrás, né? A história contava a respeito de um estudante, né, que estava na Bolívia estudando, possivelmente medicina, e ele foi para a Bolívia e ali ficou aquele tempo todo estudando, e aí ele teve um momento de se comunicar com seu pai, e aí o pai perguntou, meu filho, como é que você está? Como é que estão as coisas? Papai, eu estou com muita dificuldade porque eu não estou conseguindo aprender o espanhol e eu ainda estou esquecendo o português. Aí o pai falou para ele assim, meu filho, volta correndo para o Brasil antes que você fique mudo. Porque, na verdade, a gente fica nessa situação. Porque se você não entende o que a pessoa fala e você não consegue falar para ela, a sensação é de parar, né? Como a gente usa a expressão, aquele branco, dá o branco. O ficar mudo aí, eu dei o branco. Você não consegue falar, você fica travado, você não fala, você não entende, e se você fala, a pessoa também não entende, né? Você não entende o que ela diz, ela não entende o que você diz, aí trava, e aí é como se estivesse mudo. Então, eu volto a dizer para você, se você ficar desse jeito, eu acho melhor você voltar antes que você fique mudo. Volta, mas volta atrás. Dá um passo atrás, para você não ficar mudo. Porque, na verdade, eu já fiquei mudo em algumas situações do idioma. Né? No francês eu fico mudo, no francês eu fico mudo. No inglês eu já não fico mudo, eu já consigo, já não morro de fome falando em inglês. Se eu tiver de viajar para um país que só tenha pessoas de língua nativa inglesa, eu não vou morrer de fome.
porque existe alguns detalhes que você pode ter no idioma para você saber se comunicar com a pessoa, saber se comunicar, pedir, agradecer, pedir uma ajuda. Então existem esses detalhes que eu quero passar para você aqui. Mas volto a dizer, você tem uma informação importante para passar para a pessoa. Não imagine que ela está entendendo. Estuda, tenha contato com o idioma. 10, 15 minutos todo dia, estudando, observando mesmo, com cuidado, com critério, para que você possa aprender o idioma. E você aprender uma palavra nova, guarda, escreve, reescreve, repete, fica falando ela durante o dia. São formas, recursos que você tem para você aprender o idioma. Isso é muito importante. Tá? Então eu estou falando aqui para brasileiros que queiram aprender o espanhol. Somos rodeados de países que falam espanhol. Então existem países que você pode ir a passeio, né? Argentina, um lugar extraordinário, Buenos Aires, extraordinário de você visitar. São pessoas extraordinárias que nos recebem muito bem. Você faz uma viagem à Argentina com facilidade, pode buscar bom preço, facilidade de pacote, vai lá, vai ter que aprender um pouquinho, se esforça para aprender um pouquinho. Você vai ao Chile, Santiago, extraordinário. Então, se esforça para aprender um pouquinho. Né? Paraguai está aqui colado com a gente. Então, se esforça para aprender um pouquinho. Então, são diversas oportunidades. Vai para a América Central. Já não é tão fácil. As pessoas aqui mais próximas do Brasil, elas entendem um pouco o português. Mas quando sai dessa região aqui, dependendo até da cidade para onde você vá, as pessoas têm muita dificuldade de aprender, de saber, de entender o português. Então, cabe a você, é sua responsabilidade de buscar aprender o idioma e falar ele da melhor forma possível. Falar com. Entender. Então, quer dizer que quando tem essa terminação aqui, no espanhol ela termina dessa forma aqui. Então, você vai usar aquele recurso. Então, a letra tal, ela tem esse som, você vai usar aquele som em outras situações, mesmo que você não saiba o que significa, mas você não vai errar nisso. Você não pode achar assim que o som de uma letra em português, quando você for usar o outro idioma, você vai usar o mesmo som. Não pode fazer. Você vai fazer isso que eu estou chamando desse espanhol, falar esse espanhol horroroso. Ok? Então hoje eu vou ler uma história muito interessante, conhecida. Vou ler em outra versão bíblica para que você tenha contato com a história bíblica, mas com o idioma mais, com uma versão mais conhecida, uma versão mais popular, uma versão mais do dia a dia. Então nós vamos usar hoje a Bíblia na linguagem de hoje. No espanhol ela se chama Dios habla hoy. Então nós vamos usar essa versão. Vamos ver a história que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a história de Davi e Golias. Então vou ler o texto todo, não vou me deter em detalhes. Se tiver tempo aqui, para a gente não ficar com um podcast muito longo, nós vamos voltar para rever algumas expressões, ok? Então, se hoje você que quer falar português, então você vai já falei muitas coisas acá e, como comentei para meus amigos que falam português, ustedes têm dificuldade de entender, de compreender o português, ok? Pero, lo mismo que falei para meus amigos acá de Brasil, quero dizer a você, busca ter contacto, busca ter momentos estudando, leyendo o português todos os dias, entre 10 15 minutos todos os dias. Possivelmente você terá condições de aprender o português através da Bíblia. Mira bem. E se você tem dificuldade, se você tem sugerências, se você tem alguma coisa que queira comentar, por favor, eu quero saber para que pueda eu ajudar a você. Ok? Nós vamos a ler hoje o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, ok? Sobre a história de Davi e Goliat. Los filisteos
juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-Damim, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura, se llamaba Goliat, y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba un ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Y un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá
luchando contra los filisteos. Al día siguiente, Davi madrugou e, dejando las ovejas ao cuidado de outro, se puso em caminho, llevando consigo las provisiones que le entregou Jessé. Quando chegou ao campamento, o exército se disponia a salir a la batalha e lançava gritos de guerra. Los israelitas e los filisteus se alinearam frente a frente. Davi derrou lo que llevava ao cuidado del encargado de armas e provisiones e, corriendo a las filas, se metió en ellas para perguntar a sus hermanos como estavam. Mientras hablaba con ellos, aquel guerreiro filisteu chamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteus y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. Davi lo oyó, y cuando los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿Ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces Davi preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué dará al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste estas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora? Contestó Davi, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a Davi preguntar fueron a contárselo a Saúl, y este lo mandó llamar. Entonces Davi le dijo a Saúl: Nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Davi contestó: Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. E a este filisteu pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo:
Anda, pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieron con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, pero no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saharaim a Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues
encárgate de averiguá-lo, dijo el rei. Por lo tanto, quando Davi volvia de matar al filisteu, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó, dime muchacho, ¿de quién eres hijo? Davi respondió, soy hijo de Jessé, el de Belén, servidor de su majestad. Qué lindo texto, qué lindo texto. Para mí, una experiencia buenísima, lindíssima, maravilhosa de ler esse texto lindíssimo. Pero, como já les falei, não estamos aqui para ser estudo bíblico, para ser curso bíblico, pero me encanta o conteúdo bíblico. Espero que haya sido para você um bom momento, uma boa experiência. Espero seu comentário para falar comigo. O tempo não me permite volver ao texto, pero vamos hacerlo possivelmente em outro momento. Espero seu comentário e comenta especificamente. Se você pensa que habla espanhol, pensa que habla bem, já tuve experiência de falar, nada de perguntar, ou se tuve experiência, perdão, estou falando em espanhol, quero falar a los amigos de Brasil. Você que fala português, quer aprender espanhol, quero saber de você, já teve experiência de estar falando espanhol, perguntou se alguém estava entendendo, já teve essa experiência? Lindíssimo, lindíssimo texto, maravilhoso, me encanta, mas, como já falei, nós não estamos aqui fazendo curso bíblico, mas muito lindo, ok? Então, veja bem a forma de ler, em algum momento eu errei, em algum momento eu me equivoquei, volta, fala de novo, você fala e erra, volta, fala de novo, expressa novamente, porque você precisa ser entendido. Alguma vez já foi uma situação, já passou por uma situação assim, de falar, não ser entendido, ou sei lá o que aconteceu, me conta a sua história, ok? Um abraço e até o próximo podcast.